Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. E na aula de hoje falaremos sobre conceitos básicos de combinatória poliédrica, segunda parte. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E a música da abertura foi Êxtase, do Guilherme Arantes. Minha mãe, que adora Guilherme Arantes, ouço Guilherme Arantes desde pequenininho, por causa da minha mãe. E acho também muito bom. Bom, então vamos lá. Segunda parte aqui dos conceitos de combinatória poliédrica. Só que antes de eu retomar esse assunto, eu precisava voltar na aula passada, porque passou aqui um detalhe aqui do algoritmo de separação, passou aqui desapercebido e eu acabei deixando passar aqui. Eu assisto, às vezes não, praticamente, acho que todas as aulas que eu gravei, eu assisto depois, né? E eu vejo que às vezes eu falo algumas coisinhas erradas sem querer, mas aí às vezes são poucas coisas assim, menos importantes, né? E que eu acho que quem está assistindo consegue corrigir, né? Coisas simples de corrigir. Então eu vejo que várias vezes eu falo coisas erradas. Mas aí eu faço isso também para ver se eu não deixei alguma coisa muito errada aí eu tenho que corrigir, né? E foi o que aconteceu dessa vez, né? O algoritmo de separação é um detalhe simples, tá? Mas se a gente não atentar para esse detalhe, o algoritmo de separação ele corre o risco dele dar a resposta errada, tá? Qual que é o detalhe que faltou? Esse if aqui, ó, tá? Então só relembrando aqui, ó, o que a gente estava fazendo na aula passada, né? Então o algoritmo, eu vou explicar bem rapidinho, tá? Porque quem não sabe o algoritmo tem que voltar na aula passada, tá? Então eu estou imaginando que você está com o algoritmo aí, digamos, na ponta da língua, tá? Então era assim, né? A gente preenchia a posição R aqui desses dois vetores com a sequência máxima aqui, em que a gente conseguia, intercalando lá sinal de mais e de menos, e aí se ela terminasse nessa posição com sinal mais, qual que é a melhor que eu consigo, né? Dentre todas as sequências que terminam com mais aqui nessa posição, qual que é a melhor, né? E aí a gente anota o saldo, vamos dizer assim, né? E aí quem não sabe o que é esse saldo que eu estou falando, volta na aula passada para ver, tá bom? E aqui nesse outro vetor a gente vai olhar isso só que para a sequência que termina com sinal de menos, né? Então, dentre todas as sequências que intercalam lá o sinal, né? Sempre começando com o sinal de mais, né? E aí depois é mais, menos, mais, menos. Então, dentre todas essas, qual é a melhor que termina com menos aqui, né? Aí é o que eu tenho que marcar aqui, né? Aí a gente viu que, por exemplo, ó, quando eu vou preencher essa posição aqui, ó, o que eu vou fazer no mais aqui, né? Eu vou considerar ou o custo de eu começar uma nova sequência aqui, né? Então começar uma nova sequência significa colocar sinal de mais aqui na variável x3, né? E não colocar o coeficiente zero aqui na x1 e na x2, certo? Então, aí o saldo ficaria 0,3. Essa é uma opção. A outra opção é esticar a melhor sequência que termina com negativo, né, que termina com sinal de menos, antes do R. Então, aí é aquele ponto do algoritmo. Ah, o algoritmo está muito na frente. Eu ia olhar o código, mas eu teria que passar muitos slides. É aquela etapa do algoritmo em que ele vai olhar da posição 2 até a posição R-1, que aqui no caso é o próprio 2, né? E vai pegar o máximo, né? Aí então nesse caso o máximo é menos 3, né? Aí eu teria que esticar a sequência aqui que terminou com negativo, né? Pegar o saldo dela e somar com 0,3,
certo? Dentre essas duas opções é o que eu vou escolher para colocar aqui a melhor, certo? Aí quando a gente comentou, eu comentei, né, na aula passada, que quando esse saldo aqui é negativo, é claro que vai valer mais a pena eu começar uma sequência nova, certo? Porque, né, o que é melhor, eu colocar 0,3 ou colocar 0,3 menos alguma coisa, né? Então aqui é claro que nesse caso eu vou começar a sequência nova, tá? Depois, quando aparece algum valor não negativo aqui no, algum valor positivo, né, no vetor aqui de baixo, aí já não vai mais ter isso, né? Então aqui sempre vai ser pegar o maior daqui e somar. Ah, aqui era estava errado, né? Eu esqueci de corrigir, né? Aqui era 0,2, né? Eu esqueci de corrigir isso aqui. Ainda bem que eu voltei aqui para falar isso, que agora eu lembrei que eu também fiquei de fazer isso, né? Então eu tenho que corrigir isso aqui, era 0,2. Mas aqui, por exemplo, vai, ó. Então aqui a gente sabe que vai ser qual vai ser o valor aqui. Vai pegar e vai esticar, pegar o máximo daqui, que no caso é 0,3, e somar com 0,7. Sempre vai ser isso, quando tiver algum positivo, tá bom? A gente tinha visto isso já na aula passada, né? Aí a gente viu que depois, até aqui o algoritmo está correto, tá? Do jeito que eu descrevi para vocês, o algoritmo está correto. Eu só estava chamando a atenção para esse negócio do negativo, porque é assim, ó, aqui no caso, ó, no 3 aqui, ó, eu estou começando uma sequência nova. Então, quando o algoritmo, na fase 2 dele, a fase de volta lá, ele for voltar, ele tem que perceber isso, que a sequência começa aqui. Ele não pode construir a sequência até para trás desse valor aqui, né? Então era isso que estava faltando lá no algoritmo, né? Então assim, na volta, aqui por exemplo, ó, então ele voltou até aqui, né? Vou relembrar aqui rapidinho a volta, né? A volta é assim, né? Eu começo pegando o máximo, lembra, né? Eu pego o máximo do vetor mais, nesse caso o máximo está aqui, aí ele vai ser escolhido para ter sinal de mais. Aí eu vou pegar agora o máximo do vetor menos, da posição 2 até a posição j menos 1, certo? Que é o 8 aqui, né? Que aí empatou aqui, a gente escolhe o mais à esquerda, né? Então é o 8, o 0,8, né? Na verdade. Aí a gente escolhe para ser negativo. Aí, de novo, agora vai o máximo da posição 1 até o j menos 1 do vetor mais, né? Ops. Aí foi aqui o máximo, né? Aí ele empatou de novo, né? 1, a gente escolheu o mais à esquerda. E assim ele vai indo, né? Só que aqui, ó, o detalhe que falta é o seguinte, ó. Então agora a gente vai olhar o máximo do vetor menos do 2 até o j menos 1. Esse máximo, ó, ele é o 0,3, certo? Aí a gente vai botar o menos aqui. Agora, se esse máximo fosse negativo, isso ia significar que a sequência que a gente está olhando aqui, ó, ela teria começado no J. Então a gente não pode simplesmente pegar aqui o próximo máximo e colocar o sinal de menos. A gente tem que olhar se o saldo aqui está positivo. Se o saldo não tiver positivo, a sequência ela deveria começar aqui. Tá bom? Então foi esse o detalhe que faltou. E eu até estava assistindo no vídeo, eu lembro que na hora eu pensei assim, nossa, eu acho que faltou isso, mas aí eu falei assim, eu acho que tem um erro, mas eu acabei não conseguindo perceber isso na hora. Porque acho que nesse caso aqui deu certo, né? Mesmo o código lá estando errado, acabou que não aconteceu de eu colocar aqui o menos num cara aqui que estava com saldo negativo, né? Mas isso poderia acontecer, tá bom? Então a correção que eu tive que fazer é essa linha aqui, ó, tá? Antes de eu fazer aqui, ó, de colocar o sinal negativo colocar o coeficiente menos 1, né, naquela variável e fazer a chamada recursiva, primeiro eu tenho que ver se o saldo lá está positivo, tá bom? Aí com isso o algoritmo fica correto, tá bom? Aí só mais uma coisinha aqui com relação ao trabalho, né? Ó, eu alterei aquele slide aqui para colocar aqui, ó, as coisas que vocês devem reportar lá no relatório, tá?
No mínimo isso que está aqui, tá bom? É claro que eu estou esperando que vocês vão ter aí uma curiosidade a mais, né? No mínimo é o que está aqui sendo pedido aqui, tá bom? Então é o que? Tempo gasto, número de nós explorados, tá bom? Vocês vão ter que descobrir como é que pega isso lá do solver, tá? Mesmo que não é a gente, né? Que agora não é, vocês não vão fazer o branch and bound na unha, né? Então vocês vão usar o branch and cut do solver, né? Então, quem tem controle lá de quantos nós estão sendo criados é o solver. Mas você consegue pegar isso, tá bom? Você consegue perguntar para o solver lá quantos nós ele gastou e aí você reportar isso no seu relatório, tá bom? O solver ele imprime isso, tá? Se você quiser olhar lá no console, o solver imprime. Mas também tem um método lá que você chama do solver que ele te conta lá quanto que ele gastou de nó. Na verdade, eu acho que você teria que fazer isso dentro do callback, viu? Depois, quando vocês forem. Aí vocês vão me perguntando, tá? Dá uma gugada, se vocês não conseguirem. Aí vai perguntando lá no grupo do WhatsApp. Aliás, pessoal, tô estranhando o silêncio de vocês lá no grupo, hein? Ninguém pergunta nada, entendeu? Tá todo mundo entendendo tudo, né? Pelo visto. Tô sentindo falta de vocês fazerem mais perguntas lá no WhatsApp, né? Aliás, de vocês fazerem perguntas, né? Vocês não estão fazendo perguntas. Outra coisa aqui, ó, número de cortes adicionados, tá? Então eu vou explicar para vocês daqui a pouco que vocês vão trabalhar com user cut ou então lazy constraint, que são dois tipos diferentes, duas formas diferentes de colocar corte. Tá? Eu já vou explicar agora o que isso significa. Mas nos dois casos aí, eu considero essas duas formas diferentes como cortes, tá bom? Então vocês vão colocar no relatório de vocês quantos cortes vocês adicionaram, seja por user cut ou seja por lazy constraint, tá bom? Eu já vou falar aqui sobre isso daqui a pouco. Aí o valor da solução ótima, o número de inequações na formulação inicial, tá bom? Isso aqui é importante, pessoal, porque vocês lembram lá do trabalho que vocês vão trabalhar com dois modelos iniciais diferentes, tá bom? Então, quando a gente for... Aí vocês vão olhar lá quantos cortes vai colocar, né? Só que aí, para a gente ter uma noção do tamanho do programa linear, ou dos programas lineares que vão ser resolvidos, né? Porque no Branch and Cut, a cada nó da árvore de Branch and Bound, um programa linear é resolvido, né? Então, para a gente ter uma noção do tamanho aí desses programas lineares que estão sendo resolvidos, o que a gente precisa saber? Quantos cortes a gente colocou, mais qual era o tamanho inicial do PL, né? Quantas inequações ele tinha no começo. Porque nesse primeiro caso aqui, ó, tem as inequações 5.1, 5.2 e 5.3. No caso 2 aqui, ó, no caso 2 não, no caso 3, só tem o 5.1 e 5.2, tá? Então o modelo inicial aqui é mais enxugado, tá bom? Então eu queria que vocês colocassem lá no relatório isso, tá? Qual foi o número de inequações do modelo inicial, para a gente comparar essas coisas. Tá bom? E aí vocês vão olhar os dados, vão tirar as conclusões de vocês e fazer o relatório lá da forma como eu sempre falo para vocês, né? Tirarem conclusões e não só ficar reportando dados, né? Beleza? Então tá bom. Feita aí essas correções sobre o trabalho, eu vou mostrar para vocês agora o código, né? Na verdade, eu comecei aqui a aula 11, né? Combinatória poliédrica. Primeira parte da aula eu vou gastar ela toda falando do segundo trabalho, tá bom? Enfim, eu acho que eu até dei um título ruim aqui para a primeira parte do vídeo, mas agora já foi, não vou mudar, não vou gravar de novo, né? Então vamos deixar assim mesmo. Agora, pessoal, eu tenho uma notícia para vocês aqui, que não foi muito boa, né? Para mim, né? Eu fiquei bem frustrado, na verdade, disso ter acontecido. Eu realmente, assim, eu tentei pra caramba fazer funcionar essa coisa de colocar corte lá no Julia e não deu certo. Eu baixei códigos e códigos aqui da internet, fiz testes com aqui é um exemplo aqui, ó, de um código que eu peguei da internet, ó. Nem mexi no código.
que coloca lazy constraint, né? Baixei outros códigos aqui que fazem isso também. Tentei com versões diferentes do Julia e dá erro e eu não consigo encontrar nada na internet que me ajude, né? Infelizmente, eu falei para vocês lá no começo do curso, eu não tenho experiência com Julia. Eu disse para vocês que eu ia tentar, né, levar o curso inteiro com Julia, mas que caso desse algum problema no meio do curso que eu mudaria de linguagem, né? Então é claro que eu não queria fazer isso, mas eu não tive outra alternativa. Então eu acabei fazendo agora esse código para trabalhar com user cuts e lazy constraints em Java, tá bom? Fiz em Java. Acho que muitos de vocês aí talvez estão mais confortáveis com o Java do que com o Julia, né? Então para vocês talvez isso nem seja uma má notícia, né? Mas enfim, eu fiquei um pouco frustrado, sim, porque eu também já tem um tempo que eu tô me estranhando com o Julia, porque assim, eu tô gostando, agora eu só vou desabafar um pouco com vocês aqui, né? Eu tô gostando do Julia como linguagem, mas é mais difícil encontrar coisa na internet, entendeu? Então, como menos pessoas usam, né? Tem bastante coisa, tá, na internet, não tô dizendo que não tem, tá? Tem documentação e tal, mas ainda não tá, sabe, não tá legal ainda. Acho que eu tô encontrando bastante dificuldade para resolver os problemas, entendeu? Então, então é isso. Eu também achei que o Julia ele muda de uma versão para outra, ele, sabe, quebrou assim, não dá suporte, né? Então você pega código um pouco mais antigo já não funciona na outra versão, entendeu? Algumas, só para dar um exemplo aqui, ó, eu peguei código que um aluno meu fez de iniciação científica e fui rodar aqui no Julia, na versão que eu tenho do Julia, já não funcionou, entendeu? E o meu aluno de iniciação que fez o código nem fazia tanto tempo assim que ele tinha feito código. Então é ruim isso, quando as novas versões elas não dão suporte para as versões anteriores, entendeu? Então realmente não deu certo aqui a ideia de continuar usando o Julia. Certo? Então, beleza, pessoal, tô magoado aqui. Mas vamos seguir em frente, né? Então vou mostrar para vocês aqui o código em Java, né? O que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar como fazer uso aí de colocar cortes e também lazy constraints, né? E aí eu estou usando o knapsack, né? Que é o Hello World da programação inteira, né? É o programa mais fácil aí que tem, né? Então deixa eu mostrar meu código para vocês, ó. Bom, deixa eu mostrar o que é irrelevante primeiro, ó. Essa classe aqui, ó, Statistics, eu fiz só para, sabe, por costume, né? Porque na verdade ela só tem um número de cortes adicionados. Então essa classe aqui nada, né? Praticamente a mesma coisa. Mas é aqui que eu guardaria todas as estatísticas que eu quiser levantar do meu código, né? Essa outra classe pair aqui, ó, isso aqui é uma coisa que algumas linguagens têm o pair já nativo, né? O Java não tem, né? E ele tem um comparador aqui que depois eu explico lá na hora que eu uso qual é o critério dele, tá bom? Então, aí eu falo mais na frente lá. Mas aí quem não conhece essa coisa de comparador aqui do Java, aí dá uma gugada, né? Na verdade não é comparador, né? É o comparable. É implementar essa interface comparable para que eu consiga usar os algoritmos de ordenação aqui, né, do Java. Então eu vou ordenar lá um vetor que tem pares desse aqui, e aí eu quero definir o meu critério aqui para ser usado lá pelo algoritmo. Por isso que eu estou implementando essa interface aqui. Quem não sabe como fazer isso, nunca viu isso aqui, dá uma gugada lá, tá bom? Depois tem a classe input aqui, que é para ler o arquivo de entrada, tá bom? E guardar aqui os dados aqui da entrada, tá bom? Então essas são as classes aí que meio que não tem muita importância. Agora o código mesmo está aqui nessas duas outras classes. Então vamos ver aqui, ó. Então tá bom, ó. Como que então assim, ó, como que eu crio um modelo vazio lá no Gurobi, né? Então aqui, ó, tenho que criar aqui. Eu tô deixando algumas variáveis globais aqui, né? Ó.
tá? É o modelo, o env. Aliás, acho que nem precisava, né? Eu deixei porque eu achei que eu ia precisar, mas nem precisava. Quer ver? Deixa eu só ver isso aqui. Enquanto eu falo com vocês, eu já corrijo o código. Porque acho que se não precisa, é melhor nem fazer, né? Beleza. É, Tá bom. Então aqui eu tenho que criar esse env aqui, tá? Para depois criar o modelo. Aí beleza, criei o modelo. Aí ó, eu também não vou tipo, ficar explicando assim, tintim por tintim, né? Por que que precisa criar esse env aqui, tá? Eu acho que eu nem sei também direito, tá? Eu acredito que esse env aqui, ele tem umas variáveis, umas configurações que você pode colocar lá para quando o Ciplex for. Quando você for usar o Ciplex, não, o Gurobi, né? Estou usando o Gurobi. Ele carregar algumas configurações lá que você queira, tá bom? Então eu estou meio que carregando as configurações padrão, né? Eu não fiz nenhuma mudança de configuração. Eu acho que é isso, tá? Não tenho certeza. Beleza, criei o modelo. Ah, e assim, né, pessoal, agora esse código aqui só vai funcionar para o Gurobi, tá bom? Só para o Gurobi. Lá no, o que eu achava legal, né, de usar o Julia é que a gente estava usando o Jump e ele era independente do solver, né? Então, era para mudar de um solver para o outro, era só mudar uma linha lá falando que qual solver que você quer, né? Agora não é mais, tá? Agora todo esse código aqui é do Gurobi. Se você for fazer isso aqui no Ciplex, você vai ter que mudar o código inteiro. Embora tudo muito parecido, tá? Então a ideia é basicamente a mesma. Tem uma ou outra diferença tal, mas a sintaxe é diferente. Então tem que reescrever código, né? Isso é ruim, né? Enfim, mas daria para fazer tá, uma interface Java que padronizasse pelo menos, né, o Gurobi e o Ciplex, tá? Eu mesmo acho que eu já deveria ter escrito essa interface. Porque os dois solvers que eu uso, né, geralmente é o Gurobi e o Ciplex, né? Então, pelo menos uma interface dessa eu acho que eu estou devendo para mim mesmo, né? Mas enfim, então criou o modelo. Aí agora vamos criar as variáveis, né? Então beleza, ó, criei aqui, eu criei um vetor, né, com um vetor para guardar as variáveis. E aí depois, ó, na hora de criar a variável, eu tenho que chamar o método addVar no modelo, tá bom? Aí aqui, ó, o primeiro parâmetro é o lower bound, tá? Então essa variável ela é maior ou igual a zero, né? Então é zero o lower bound dela. O upper bound dela é 1, né? Então essa variável é menor ou igual a 1, né? E qual é o valor dessa variável na função objetivo, tá? Lembra que lá no problema da mochila, o que vai na função objetivo é o valor do item, né? Então eu estou colocando aqui ó, o valor do item, tá bom? Aí aqui, ó, esse binary aqui é para indicar que essa variável é binária, porque se eu poderia ter uma variável contínua, né, entre 0 e 1, mas ela não é contínua, ela é binária, tá bom? Ela só pode assumir valor 0 e 1. E aqui, se eu quiser dar nome para a variável, tá, eu dou, é uma string, tá? Isso é legal porque às vezes se você, dependendo às vezes dá para você imprimir o modelo lá todo, e aí você, para ver, aí se você não der nome, ele vai ficar lá variável 0, variável 1, variável 2, aí fica ruim de você enxergar isso. Então, se você for usar isso, né, imprimir o modelo para olhar, aí é bom você dar nome para as variáveis, tá bom? Então se daria o nome xi, né, para a variável. Beleza. Função objetivo. Aqui, ó, só é uma coisa estranha, tá, pessoal? Uma coisa que eu achei estranho, né? E eu não vi assim como fazer, tá? Eu acabei fazendo do jeito que eu fiz aqui, mas eu achei estranho. Porque assim, quando eu crio a variável, eu já defino o valor dela na função objetivo. Então, teoricamente, só faltaria eu dizer qual é o sentido da função objetivo, se ela é de maximização ou minimização. Só que a biblioteca do Gurobi, ela não... Aliás, assim, viu, pessoal, só reclamando um pouco aqui, tá?
A biblioteca do Gurubi, ela é um pouquinho estranha, tá? Ela é, tipo, eu tô assim, falando um pouquinho, tá? Não é que ela é toda estranha, tá? Na verdade, eu até acho que ela é boa, porque ela é simples, sabe? Ela tem as suas vantagens, mas ela tem uma outra coisinha que é o que eu acho meio estranha, tá bom? Às vezes a documentação é muito enxugada, né? E às vezes tem umas coisas meio estranhas, assim, de, sei lá, em vez de eles lançarem exceção, por exemplo, já dizendo aqui na exceção qual é o problema, eles lançam exceção com um código de erro, né? Eles falam, deu o erro 1005 ou 10.005. Aí você tem que consultar a documentação para ver o que, que esse código de erro significa, né? Em vez deles mostrarem aqui na própria exception qual que é o erro, né? Então são coisas que enfim, parece que o pessoal não investiu muito como é que se diz assim, no conforto, de quem vai usar a biblioteca, né? Então, enfim. Uma vez eu até, vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava num evento, né? E aí eu encontrei um cara super importante, né? Ele foi orientador do meu orientador, né? É o Martin Grotschel, o nome dele, né? Eu não estou conseguindo pronunciar aí o sobrenome dele direito, né? Porque ele é alemão, né? Então, Martin Grotschel, e ele lá no centro de pesquisa lá que ele lidera, eles têm um software que é o Skip, né? O nome do software chama Skip, que é para uso para fazer programação inteira e, enfim, várias coisas assim digamos, avançadas assim que envolve solvers e tudo. Só que eu tava fazendo, eu fiz o curso lá com eles, né, lá na Alemanha e tudo, para aprender a mexer nesse software, né? E eu achei assim, nossa, eram as bibliotecas muito ruins assim, sabe? Umas funções que tinham uns 10 parâmetros, né? Aí você, metade, sei lá, dos 10 parâmetros, 9 você passava era nulo, né? Que você não, enfim, faltava ali uma engenharia de software, né? E eu fui comentar isso com esse alemão, o Martin Grotschel. E ele estava meio mal-humorado no dia, né? Ele mesmo falou, né, que ele estava cansado, que não sei o quê, tinha chegado de viagem, né? E olha o que, que ele respondeu para mim. Ele falou assim: não, mas o Skip, ele é só para pessoas inteligentes. Né? Ele quis dizer que assim, eu que era burro, né? De achar difícil de usar o Skip, né? Eu fiquei tão desconcertado que na hora eu nem consegui dar nenhuma resposta para ele, né? Mas enfim, eu não conseguia, mas também era melhor eu nem falar nada também, né? Porque para que eu vou ficar discutindo com o cara, né? Se o cara não queria discutir comigo, né? Assim, de forma franca, né? Assim, escutar as opiniões, né? Ele não estava aberto a isso, então também acho que não adiantava eu insistir. Mas eu devia, assim, o que eu queria ter falado para ele é que, assim, pô, as pessoas inteligentes, elas gostam das coisas bem feitas, né? Não é um negócio mal feito lá, tudo. Assim, eu sei que os caras têm bastante trabalho de fazer aquilo e tal, né? Não estou dizendo que o negócio não funcione bem. Eu só estava fazendo uma crítica a essa questão da parte de engenharia de software, assim, de código limpo, né? Código bom, né? Enfim, então acho que às vezes tem uma cultura dos caras de programar mal, vou chamar de programar mal, assim, não no sentido das coisas não funcionarem, mas no sentido, e também não no sentido das coisas serem lentas, né? Então, assim, são coisas que funcionam bem, têm bom desempenho, é, é confiável, né? Não é uma coisa cheia de erros, tá? Então, ou seja, é uma coisa excelente, eu diria. Quer dizer, muito boa, vai. Para ficar excelente, o código teria que estar melhor, né? Então, acho que para chegar na excelência, faltava aí um pouco mais de engenharia de software aí, mas tudo bem, já falei demais aí, né? Mas eu estou falando isso porque eu acho que isso se reflete um pouco na biblioteca de todos os solvers, tá? Então o Ciplex também, o Gurobi, né? Eles têm, às vezes a biblioteca não é tão boa. Mas eu ainda prefiro o Ciplex, tá? Na documentação, um pouco mais do que o Gurobi, tá? Acho o Ciplex um pouco melhor do que o Gurobi nessa parte. Embora os dois estejam aí bem emparelhados aí.
Mas eu gosto mais de usar o Gurobi, né? Porque aí você poderia me perguntar, então por que que você está usando o Gurobi, não o Simplex, né? Porque eu acho que o Gurobi é mais fácil para vocês baixarem lá, tá? Porque o site onde pega lá o Simplex eu acho muito mais complicado, né? O Gurobi é bem mais fácil de você entrar lá, pegar licença, baixar e não sei o que, né? Então por isso que eu estou usando o Gurobi. Mas os dois são muito bons, tá? Beleza, chega de blá blá blá, vamos voltar aqui, ó. Então, função objetivo, né? Então, assim, apesar de eu já ter colocado o coeficiente na função objetivo, eu vou colocar de novo aqui, porque eu só encontrei esse método aqui, ó, de chamar aqui, ó, set objective, e aí você tem que passar para ele a expressão da função objetivo e o sentido da função objetivo. Eu não encontrei uma função que só fale que é maximização, dado que, né, eu meio que já sei qual que é a expressão que está lá na função objetivo, né? Enfim, então eu construo a função objetivo desse jeito. Eu tenho que criar aqui um objeto desse que é a expressão linear e depois adicionar o coeficiente de cada variável nessa expressão. Então na função objetivo, o coeficiente das variáveis é o valor lá do item, né? Então do xi é o valor do i. Né? Aí eu adiciono o termo lá, que é o coeficiente de cada variável, e depois eu seto a função objetivo como maximização. Certo? É parecido com o que a gente estava fazendo lá no Julia, né? Tinha que criar a expressão e adicionar os coeficientes. Né? Depois aqui, ó, restrição da capacidade, né? Então eu crio a expressão. Aí qual é o coeficiente das variáveis? É o peso lá de cada item, né? Aí agora, como que eu coloco uma restrição de menor ou igual, né? Então o método que eu chamo esse aqui, ó, addConst com a expressão que eu montei aqui em cima. Aí aqui, ó, se for maior ou igual, vai ter um greater than, ou então menor ou igual, less equal, né? Ou então se for igual, vai ter o equal, tá? Aí aqui o lado direito da inequação, né, que é a capacidade lá, total. Tá? Então essa expressão menor ou igual ao que está aqui. Esse nulo aqui, o que, que é? Acho que é para dar nome também. É nome para restrição, tá bom? Então se eu quiser dar nome para restrição, eu coloco uma string aqui. Certo? Ou é o... Não. Não, é isso mesmo. Beleza. Aí aqui, ó, eu tô colocando um if aqui, daqui a pouco eu explico isso para vocês, tá bom? Por enquanto, esquece esse if aqui. Vamos pensar que a gente vai montar o modelo completo. Beleza. Aí aqui, ó, o que eu tô fazendo aqui, né? Tá, vamos pular um pouco esse pedaço do código. Aí vamos para cá, ó, model.optimize, para ele resolver, tá bom? Ou seja, vocês viram que assim, em linhas gerais é a mesma coisa que a gente estava fazendo no Julia, né? Certo? Assim, muda um pouquinho a sintaxe, mas a ideia é a mesma, certo? Tá bom. Aí aqui eu estou fazendo lá aquelas coisas lá de pegar a instância, tal, executar, né? Aí, agora lembra que quais eram os cortes que a gente queria colocar, né? A gente queria colocar aquelas inequações de cobertura, né? Que era a cover inequalities lá, né? Que a gente já discutiu isso, tá? Então também não vou fazer revisão aqui do que é a cover inequality, tá? Senão a aula vai ficar gigante, tá bom? Então, esse algoritmo de separação de cover inequality, vocês já viram quando eu dei aquele código para vocês lá de exemplo de branch and cut, eu já estava separando as cover inequalities, tá? Só que era o branch and cut feito na unha, tá? Agora a gente vai fazer um branch and cut em que a gente vai aproveitar o branch and bound do solver, certo? Não vai ser todo na unha. Então aí a gente só vai ter que fazer a separação. A parte do branch and bound lá o solver faz, tá bom? Então esse código aqui, ó, vocês já tinham visto antes, tá? Então vamos passar aqui rapidinho, ó, o que eu fazia? Então se você me der um vetor x aqui, ó, imagina que isso aqui é a solução fracionária
que você encontrou lá depois que você otimizou e chegou lá na solução ótima da relaxação linear, tá bom? Aí você quer ver se tem alguma inequação de cobertura lá para você incluir, né? Aí o que, que a gente fazia? Primeiro a gente criava um vetor de pares aqui em que eu tenho o valor do xi e o índice i aqui do item, tá bom? Aí depois a gente ordenava esse vetor por esse critério aqui, ó, 1 menos xi, tá bom? O 1 menos xi é porque a gente tinha que maximizar o somatório. Cada item que a gente escolher, né, ele vai pesar esse tanto aqui do lado esquerdo lá da inequação. É difícil eu... Putz, faz assim, pessoal. Agora, para vocês lembrarem lá como que separa a inequação de cobertura, vocês vão ter que voltar. Volta pelo menos no slide lá, tá? Quer ver, ó? É esse slide aqui, ó, do Branch and Cut, aula 7. Deixa eu abrir aqui. Equação de cobertura, separação. Papapá, papapá. Ó, era isso aqui, ó, né? Ó, é isso que a gente quer fazer, né? Ó. Certo? A gente quer minimizar isso aqui, ó, que é o somatório de cada item que eu for escolher. Aí cada item que eu escolho, eu vou somar 1 menos o valor da variável do item, né? E eu quero que essa soma seja mínima, mas eu quero fazer uma escolha de itens que passe da capacidade da mochila, tá bom? Tá? Então esse é o problema que a gente está resolvendo aqui. Tá? Se você não lembra por que a gente está resolvendo isso, volta no slide da aula 7 e dá uma relembrada lá. Tá bom? O que a gente precisa saber agora é isso. Ó. A gente quer minimizar isso, mas a gente quer que estoure aqui a capacidade da mochila, né? E lembrando que isso aqui é uma heurística, tá? Essa separação aqui é uma heurística, porque esse problema de separação ele é difícil, né? Então, qual que é o laço aqui? Ó? Enquanto não estourou ainda a capacidade da mochila, aí eu vou adicionando o próximo item. Como eu quero minimizar isso aqui, né? Por isso que eu ordenei por esse valor aqui, ó. Que aí eu vou pegar os primeiros itens que tem o menor coeficiente aqui, ó. Tá bom? O menor valor aqui, né? O coeficiente é esse 1 menos o xj, né? Então, se eu ordenar pelos que tem o menor coeficiente, eu vou colocando até que, enquanto ainda não estourou a capacidade da mochila. Quando estourar a capacidade da mochila, eu paro, tá bom? Então, por isso que eu ordeno do menor para o maior, porque eu estou querendo minimizar, tá bom? E lembrando que isso é uma heurística, tá? Então, eu vou lá e ordeno, né, do menor para o maior, com esse critério, inicializo aqui as variáveis e tal, e aí eu vou fazendo esse laço aqui, ó. Enquanto não estourou a capacidade ainda, eu adiciono o próximo item na cobertura, né? E vou indo, né? Aí aqui, ó, eu tenho que ver se essa inequação está violada ou não, né? Porque aí a inequação de cobertura, ela é isso aqui, né? Ó. Então, para a inequação estar violada, eu preciso que essa soma aqui ela seja maior do que c menos 1, tá bom? Então eu estou somando aqui, ó, pegando aqui o left hand side, que é esse lado aqui, e aí esse lado ele tem que ser maior do que c menos 1, tá? Se ele for menor ou igual a c menos 1 é porque a inequação não está violada, né? E aí eu posso parar de fazer a separação. Mas se ela tiver violada, e aí eu uso lá aquele violation threshold, né, que aqui eu escolhi como 0.001, né, eu comentei sobre isso com vocês na aula passada, né, então eu quero uma inequação que esteja violada, mas que não que esteja muito pouco violada, né, eu quero que ela esteja pelo menos 0,001 violada, né. Então, se ela tiver violada, eu devolvo aqui a cobertura. Se não, eu devolvo nulo, tá bom? Esse é o algoritmo de separação, tá? Beleza. Então, a gente tem que agora usar essa separação
dentro do Branch and Cut, tá bom? Aí eu vou fazer dois... Deixa eu dar um bico na minha água aqui, peraí. Aí eu vou fazer dois sabores diferentes aqui para mostrar para vocês lá o que é o User Cut e o que é o Lazy Constraint, tá? Então assim, ó, se o nosso modelo inicial é esse aqui, ó, lembra que assim, ó, quando o nosso modelo inicial ele é uma formulação para o problema, e o que significa esse negócio de é uma formulação para o problema? Significa que toda solução inteira que for viável desse modelo é uma solução para o meu problema, né? O meu problema original, no caso aqui, é escolher itens que não estourem a capacidade da mochila, tá bom? E vice-versa, né? Toda solução viável lá do meu problema, ele tem uma solução correspondente a ele aqui, uma solução viável aqui correspondente do modelo, tá bom? Então isso aqui é ser um modelo para o meu problema, né? Então isso aqui é um modelo para o meu problema, tá bom? Então, agora lembra daquelas inequações de cobertura, né? Certo? Que eu posso colocar essas inequações para fortalecer a relaxação linear, certo? Então, sem essas inequações, eu já tenho uma formulação para o problema. Só que a relaxação linear dela não é tão boa quanto quando eu adiciono esses cortes aqui, certo? Então, essa aqui é a nossa ideia aqui, tá? Então, quando eu tenho uma formulação para o problema e eu só quero melhorar a relaxação linear, o que eu tenho que fazer? Tá? Como que eu vou fazer? Aí eu vou trabalhar com os cortes, tá? Com user cuts, tá? Então, quando eu for trabalhar com user cuts, e aqui eu tenho uma flag que me indica se eu vou trabalhar com user cuts ou não, tá? Então, se eu for trabalhar com user cuts, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar esse método aqui, ó, model.setCallback, e eu tenho que passar para o solver qual que é o meu callback que vai ser chamado lá na hora certa de incluir os cortes, tá bom? Outra coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que setar isso aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó, pré-crush 1, tá bom? Isso aqui é um carimbo que você vai bater, ó. Por quê, né? Não sei, tá bom? Lá na documentação ele fala lá que pode dar um erro assim, assim, assado, se você não fizer isso, quando você for adicionar user cuts, tá bom? Então, tem que fazer, tá bom? E eu tô falando do Gurobi, tá? Então, se fosse o Ciplex, eu já não sei te dizer se também tem alguma coisa análoga, né? Tá bom? Então, uma coisa que você tem que fazer é isso, quando for trabalhar com user cuts, né? Agora, vamos olhar como a gente implementou esse callback aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estender essa classe aqui, ó, grb callback, tá? E isso aqui serve para qualquer tipo de callback, tá? Não só para o callback de user cuts, tá? Para qualquer callback, tá? Tanto que eu estou implementando os dois juntos aqui, tanto o de lazy constraint como o de user cut, está aqui tudo dentro desse mesmo código. Eu já vou mostrar para vocês. Então eu tenho que estender essa classe, né? E aí o método que eu acabo sendo obrigado aqui a sobrescrever é esse método callback aqui, que é justamente o método que o solver vai chamar, né, no momento certo aqui para eu fazer a separação das inequações. Beleza. Quando eu quero trabalhar com user cuts, tá? O que eu tenho que testar dentro desse callback aqui, ó? Eu tenho que olhar para essa variável where, tá bom? Que essa variável where, ela está definida nessa classe aqui, ó, tá? Ela na superclasse, ela não é uma variável que fui eu que defini, tá bom? Então esse where aqui tem que ser igual a mip node, tá bom? Pensa assim, pessoal, lá no meio do processo do branch and cut do solver, ele tem vários momentos que ele pode chamar esse callback, tá bom? E aí nem todos os momentos vai fazer sentido eu querer fazer separação, tá bom? Então, o momento de fazer isso é o momento em que ele terminou de resolver a relaxação linear,
tá bom? Então a relaxação linear é ótima, tá bom? Então o que, que a gente tem que testar? Então o where tem que estar escrito isso aqui, ó, CB, tem que ser igual a isso, né? MIP node, e o MIP node status tem que ser ótimo, tá bom? Então essas duas coisas sendo verdade, aí faz sentido você tentar fazer a separação lá do teu user cut que você quer adicionar, tá bom? E eu aqui no meu caso eu também estou testando uma flag a mais aqui, ó, que é o use as user cut callback, né? Isso aqui é uma flag minha, tá bom? Que aí eu só quero saber se você está querendo colocar user cut ou se você está querendo colocar lazy constraint, tá bom? Beleza. Então, estando no momento certo, aí eu rodo a separação lá que eu já mostrei para vocês qual que é, tá bom? O código lá que a gente já viu, beleza? Só que aqui, ó, lá na separação, eu recebo o vetor x lá com o valor das variáveis, né? Só que eu não tenho esse vetor assim de cara, né? Eu preciso pegar isso, né? Por isso que eu tenho essa função aqui, ó, get solution values, tá bom? Que aí assim, ó, como que eu pego o valor das variáveis dentro de um callback, tá? Eu preciso ter a referência da variável, tá? Então, lá no construtor do meu callback, ó, você tem que me passar as variáveis x, tá bom? Então, quando eu construí a classe aqui, ó, eu passei para ele as variáveis x que eu criei aqui do meu modelo, tá bom? Então, eu tenho que ter essa variável x aí. Então, eu tenho que ter a variável x, né? E aí, eu tenho que ver se eu estou fazendo lazy constraint ou user cut, tá bom? Porque dependendo do jeito, do que eu vou fazer, é um jeito diferente de eu pegar o valor da variável, tá bom? Então, se eu estiver fazendo user cut, é esse aqui o método que eu vou chamar, ó, get node hell. Esse hell aqui acho que é de relaxation, eu acho, né? Não sei. Tá, então você vai pegar o valor da variável lá na relaxação linear, tá bom? É esse o método que você vai chamar para pegar o valor da variável. Agora no lazy constraint, você vai chamar esse método getSolution, tá bom? Beleza, mas aqui vamos olhar primeiro então só o user cut, né? Então user cut é assim que você pega o valor da variável lá na relaxação linear em que você quer fazer a separação, tá bom? Esse é o método que você chama. Então aqui eu já estou copiando o vetor inteiro para esse xValues aqui, tá bom? Estou devolvendo aqui, tá bom? Então ele separa a inequação já com esses valores copiados nesse vetor. Se ele conseguiu, né, alguma coisa, né, encontrou lá uma inequação violada, aí eu adiciono o corte, tá bom? Agora vamos ver como que adiciona o corte, né? Então, ó, como que adiciona o corte? É um jeito bem simples, né? Assim, ó, você cria a expressão, para cada item da cobertura você coloca o coeficiente lá, que é 1, né, na inequação, e aí você tem que colocar a less equal o tamanho menos 1, certo? Que a inequação é isso aqui, né? Ó. Então, coeficiente 1 em todos os j's aqui da cobertura, menor ou igual ao tamanho da cobertura menos 1, tá bom? Então, coloquei 1 em todos os j's da cobertura, menor ou igual a c menos 1, tá? Só que aí só tem uma diferença. Se você estiver adicionando user cuts, você vai chamar o método addCut. Se você estiver adicionando lazy constraints, aí você vai chamar o método addLazy, tá bom? Então é tudo muito parecido, mas tem que ter essa atenção aí, tá bom? Então no caso aqui eu tenho, ó, adiciona a inequação de cobertura e eu recebo um boolean aqui para indicar para mim se eu quero adicionar como cut ou como lazy constraints, tá bom? Então aqui, ó, quando eu faço a separação, aqui eu sei que eu tô fazendo user cut, né? Então na hora de adicionar a inequação, eu adiciono como user cut, tá bom? Assim, pessoal, eu prefiro às vezes fazer esse tipo de coisa aqui do que ficar fazendo comentário no código, tá? Então aqui, ó,
eu realmente eu não gosto de ficar enchendo o código de comentário. Então eu prefiro ter um nome mais claro dos métodos, né? Então aqui nesse método ele fala add cover inequality as user cut, né? Aí esse cara ele vai passar verdadeiro aqui, ó. Então ele vai chamar o add cover inequality passando verdadeiro para cá, tá bom? Que é o que ele depois ele vai usar no if aqui, para ver qual das duas que ele vai adicionar, tá bom? Então é só uma casca aqui, né? Para eu não botar essa linha e um comentário em cima dela, né? Eu poderia pôr essa linha e um comentário em cima dela aqui, né? Eu prefiro fazer assim, tá bom? Beleza. Então tá explicado aqui, né? Como fazer como adicionar o user cut, né? Aí, agora vamos ver a lazy constraint, tá? A lazy constraint é assim, né? Lazy constraint, só relembrando, né, que é um assunto que eu já falei para vocês aí na aula passada, que é assim, quando o modelo inicial ele não é uma formulação para o problema, né? Ou, ou seja, pode ter solução inteira viável lá daquele modelo que não é uma solução viável para o meu problema, né? Então, portanto, não é uma formulação para o problema. Aí, quando eu vou colocar corte, eu tenho que colocar como lazy constraint, tá? Porque o meu corte ele pode cortar soluções inteiras, tá? Quando no começo eu tenho uma formulação para o problema, os cortes que eu coloco, eles só cortam soluções fracionárias, eles nunca cortam soluções inteiras, né? O objetivo lá do corte era só melhorar a relaxação linear, ele nunca ia cortar nenhuma solução inteira. Agora, quando o modelo inicial ele não é uma formulação para o problema, aí esses cortes que eu vou colocar, eles podem cortar a solução inteira, tá bom? Então por isso que aí a gente tem que usar lazy constraint, tá bom, pessoal? Ó, isso aí, pessoal, é uma coisa muito importante para você entender o que você está fazendo nesse segundo trabalho, tá bom? Então se você não entendeu a diferença entre lazy constraint e user cut, volta, assiste as aulas de novo. Não entendeu? Manda mensagem lá no grupo, ou então manda mensagem para mim no privado, tá bom? Então agora eu vou mostrar o código da lazy constraint. Então assim, ó, para fazer sentido, né, eu usar lazy constraint, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar essa restrição aqui no modelo inicial, tá bom? Então o meu modelo inicial ele não vai ter nenhuma restrição, né, porque antes tinha só essa restrição. Eu não vou colocar nenhuma restrição, tá? Ou seja, né, a solução inicial ele vai colocar todos os itens da mochila, tá bom? Então não vou colocar essa restrição e aí eu vou colocar só as restrições de cobertura como lazy constraints, tá bom? A gente já estudou isso em aulas passadas. A gente viu que se a gente não colocar essa restrição e colocar só inequações de cobertura, isso resolve o problema. A gente não precisa dessa inequação, tá? Isso se a gente conseguir separar todas essas inequações, tá bom? Então o código que eu estou fazendo aqui, ele é assim, eu estou assumindo que eu vou conseguir separar, mas vocês lembram que eu estou separando como heurística, né? Então, né, assim, poderia dar um problema nisso, tá bom? Mas eu só vamos assumir, tá? Só para fazer de conta, tá? Porque o que eu quero aqui é só mostrar como fazer, né? É como implementar a lazy constraint. Então vamos assumir que assim eu consigo separar isso aqui, tá bom? Então se eu conseguisse separar isso aqui direitinho, eu poderia mesmo tirar essa inequação aqui, tá bom? E usar só isso aqui como lazy constraint. Então o código é isso que ele está fazendo, tá? Então vamos ver qual é a diferença aqui, ó. Então quando eu for montar lá, voltei lá no código que eu estou montando o meu problema inicial, tá? Então aqui, ó, quando não é user cut, né, então esse if aqui vai dar falso aqui, né, a condição do if, eu não vou colocar aquela restrição, tá bom? Então não vou colocar essa restrição aqui, ó, tá? Então no começo não tem restrição nenhuma o PL, né? Aí aqui, ó, o callback é o mesmo jeito, tá? Set callback e eu instancio o callback, só que a diferença aqui, ó, é que na hora de instanciar o callback eu estou mudando aqui de verdadeiro para falso, né? Essa flag aqui é o que me indica lá se o meu callback vai funcionar como
user cut ou como lazy constraint, tá bom? Então ele vai funcionar agora como lazy constraint. Então eu estou adicionando o meu callback, da mesma forma como eu fiz antes. Aí aqui, ó, antes no user cut eu tinha que setar esse pré-crush aqui para 1, né? Agora no lazy constraint não, eu não preciso fazer isso, mas eu tenho que setar esse outro parâmetro aqui, ó, lazy constraints para 1, tá bom? Beleza, setei o lazy constraints para 1. Antigamente, eu assim, ó, agora eu só falar um negócio aqui que eu acho que talvez o Gurobi ele tenha resolvido isso. Eu não sei se antigamente eu lembro que o que eu fazia era setar o desligar o pré-solve, né? Eu desligava o pré-solve para trabalhar com lazy constraint. Mas agora eu acho que tendo esse parâmetro lazy constraint não precisa mais fazer isso, né? Então eu não sei, tá, pessoal? Eu não sei se antigamente eu fazia isso aqui, que eu desligava o pré-solve porque eu não conhecia esse parâmetro, ou se esse parâmetro é novo, tá? Enfim, antigamente eu lembro que quando eu mexia com lazy constraint eu desligava o pré-solve. Agora não precisa mais, pelo visto, né? Se você não sabe o que é pré-solve, fica tranquilo. Daqui a pouco eu vou até comentar um pouco sobre isso. Mas então é isso que você vai ter que fazer, tá? Então essas duas coisas aqui para trabalhar com lazy constraint, essas duas para trabalhar com user cut. Na separação, o que acontece? Ó? Lá naquela função do callback, o que tem que testar? O where, em vez de ter que estar mip node, ele vai ter que estar mip sol, tá bom? Mip sol. Aí no mip sol eu faço a separação, tá bom? Aí no caso essa aqui é a minha flag, né? Então aqui eu quero saber se eu preciso tentar usar a lazy constraint, né? Então se a minha flag aqui for verdadeira e o where foi isso aqui, aí eu faço a separação, tá bom? Aí o resto vocês já viram, né? Porque o que muda aqui, ó, é lá no get solution values. Aí lá no lazy constraint vai ser o get solution em vez de get no hell. E no add cover inequality, aqui, né? Em vez de add cut vai ser add lazy, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. É isso que vocês precisam saber, tá bom? Na hora de adicionar o corte, qual é o método? Na hora de adicionar lazy constraint, qual que é o método? Na hora de pegar o valor do x, lá da variável x, no cut é de um jeito, na lazy constraint é de outro, né? E também na hora de rodar essa separação, no cut é desse jeito aqui e no lazy é desse jeito aqui. Certo? Aí é só rodar, né? Rodou, tal. Aí eu estou imprimindo aqui, ó, quantos cortes eu coloquei e tal. Não vou rodar agora no vídeo para não ficar pesado, tá bom? Mas o código está rodando e tal. Tá funcionando bem, todos os dois aqui, tá bom? Aí na hora de executar o teste é o mesmo que eu tinha feito antes lá. Você tem que dizer lá qual o ID da instância que você quer, se é desse conjunto de instâncias ou se é desse aqui. Se você quer testar o user cut ou se você quer testar lazy constraint, tá bom? Então eu tô testando uma instância aqui, ó, mas você teria que fazer um laço aqui para testar todas essas instâncias aqui, né? Você teria que fazer dois laços aqui, testar todas small, todas big, testar com true, com falso aqui, ó, né? Com testar corte, user cut ou lazy constraint, né? E beleza, e tudo isso funciona. Certo, pessoal? Então é isso. Esse aí é o código que vocês têm como exemplo para fazer o trabalho de vocês, tá bom? Só um último comentário aqui, ó. Eu deixei comentado aqui, ó, para desligar o pré-solve, né? E aí eu escrevi aqui, ó, faça o teste de desligar o pré-solve para ver o que acontece, né? Então, só para essa curiosidade, tá? Descomenta isso aqui, ó, e roda para você ver o que acontece, tá bom? Vocês vão ver a diferença que faz o pré-solve, tá? Então, com o pré-solve desligado, vou dar o spoiler já, né? Fica muito, muito, muito mais lento, tá bom? Então, o pré-solve é importantíssimo, tá? Se você desligar o pré-solve, você vai ver a diferença que faz. Certo? Ah, tem uma outra coisa aqui também, ó.
eu estou desligando os cortes genéricos do solver, tá? Aí eu até estou comentando aqui, ó, não precisa fazer isso e em geral você não deve fazer isso, tá bom? Agora, por que que eu quis desligar os cortes do solver aqui, tá? Só porque assim, como essa inequação de cobertura ela é bem manjada e o próprio solver já vai separar isso lá, então ele não vai deixar eu separar, entendeu? Porque ele vai separar lá. Não vai chegar para mim, entendeu? Nenhuma inequação dessa violada, tá? Eu nem testei isso, tá? Eu acredito que é isso que vai acontecer. O solver vai separar antes de mim. Então eu já estou desligando os cortes do solver, tá? Então desliguei todos os cortes do solver para eu poder separar o máximo de inequações aqui que eu puder, tá? Só porque a gente está querendo testar isso. Mas no teu EP você não vai fazer isso, tá bom? Você vai deixar isso aqui comentado. Eu vou até deixar comentado aqui, ó, tá bom? Quer dizer, eu não vou deixar comentado, porque quando você for rodar esse código aqui, pode ser que para você visualizar legal as coisas tenha que ficar assim, tá bom? Mas você lembra aí, ó, já tá o comentário aí, tá? Então no teu EP você não coloca isso aqui, não desliga os cortes do solver, tá bom? Certo, pessoal? Então é isso. Isso é o que vocês têm aí já necessário para fazer o segundo trabalho, tá bom?